Capítulo 12. Antes da gente começar a leitura, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso que nós vamos fazer agora. Para pensar, o próprio Deus veio para a terra, nasceu como uma criança, cresceu, isso para lá de 2000 anos atrás, e ele falou uma porção de coisa e você não estava lá. Mas algumas pessoas estavam e deram esse presente para a gente de escrever as coisas que Jesus estava falando. Para pensar, o irmão Lucas estava lá na hora que Jesus falou essas palavras e escreveu isso, escreveu no grego na época. Alguém traduziu para que a gente pudesse ler aqui hoje. Eu quero que você sinta a grandeza desse momento, a importância desse momento, da gente simplesmente parar e ler, nada mais, nada menos do que Jesus falou. Isso precisa ser levado muito a sério. Você precisa sentir um arrepio, um temor, no momento em que você estiver lendo essas palavras, porque não são palavras de Freud, não são palavras de Einstein, não são palavras da presidenta da República, são palavras de Jesus. Lâmpada para os nossos pés, salvação para a sua vida, transformação para a sua família. Então fica ligado, presta bastante atenção nisso que nós vamos ler. Lucas capítulo 12, de 1 a 10. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que me disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Amém? Pai, tem misericórdia desse povo que está aqui nessa noite. Por alguma razão eles vieram aqui, Senhor. Eu acredito que foi por Tua causa. Meu Pai, tenha misericórdia. Nós estamos aqui, é para Te buscar, se revela a nós. Tem misericórdia da minha vida. Eu sou frágil, Senhor, a minha mente é frágil, o meu coração é frágil, o meu espírito é frágil. Mas o Teu Espírito que está em mim é simplesmente o maior poder do universo. Por isso eu Te peço, não deixa que a minha fraqueza fale mais alto, mas que o Teu Espírito flua através de mim nesse momento. Igreja, concorda comigo em oração? Diga amém. Amém. E que o Espírito Santo também abra os ouvidos dessa congregação, abra o coração dessa congregação, e que a mensagem seja para dia nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Tenham cuidado, é a primeira coisa que Jesus fala. No meio dessa multidão, uma grande multidão, muito maior do que essa que está aqui nessa noite, a ponto deles se atropelarem, Jesus vira e fala assim: olha, tenham cuidado. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tenha cuidado. Olha para mim. Tenha cuidado com o quê? Com o fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus, meu querido?
O próprio Jesus diz que é uma coisa chamada hipocrisia. O que vem a ser a hipocrisia? É uma palavra que começou lá no teatro grego. Era o nome da máscara que os atores usavam no teatro, que representavam uma emoção que não era aquela que estava por trás. Essa palavra depois passou a ser usada no teatro para falar de atuação. Eu conheço uma porção de atores, uma porção de hipócritas, que vivem uma vida de aparência, mas aquilo que está por trás das máscaras, na verdade, é só podridão. É o fermento dos fariseus. Um pouquinho de fermento, em outro texto, Jesus diz, leveda toda a massa. Quem aqui já jogou um pouquinho de fermento numa massa? Levanta a mão. Um pouquinho de fermento é suficiente para fazer efeito em todo um bolo, para fazer efeito em todo um pão. E é justamente esse tipo de coisa. Hipocrisia é justamente aquele pecado que você esconde, aquele que você finge que não tem, mas na verdade ele está lá e ninguém sabe. Jesus fala uma coisa muito forte aqui nesse início, que aquilo que você faz no escuro será revelado, aquilo que você diz no escuro, aquilo que você sussurra dentro de casa, vai ser dito à luz do dia e vai ser gritado dos telhados. Eu quero falar para vocês nessa noite, meus irmãos, sobre um tipo de pecado chamado de pecado oculto, que é justamente isso que esse texto está mostrando para a gente, que era justamente esse o erro dos fariseus, que exigiam a santidade das pessoas, mas eles mesmos tinham pecados ocultos dentro da sua alma. Primeiro pecado que aconteceu na história da humanidade, a Bíblia nos relata, que foi cometido pelo primeiro casal, Adão e Eva. Quando eles acabaram de pecar, a Bíblia diz que eles sentiram medo, e o que eles fizeram? Eles se esconderam. A tendência de quem peca é justamente essa, é se esconder. Jesus ensina aqui as pessoas que andam nas trevas, elas não querem vir para a luz, elas não querem se expor justamente para que as obras terríveis dela possam realmente ser reveladas. Mas a primeira lição que a gente aprende nessa noite, com Adão e Eva, é que você não pode esconder o seu pecado de Deus. Deus está olhando aquilo que você faz. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os maus, a contemplar os bons e os maus em todo lugar. Querido, você pode esconder da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, mas Deus está vendo o que você anda fazendo. Deus sabe aquilo que realmente está ali na sua vida. E o pecado oculto é uma coisa terrível, porque ele não vem contaminar só uma pessoa, ele leveda toda a massa. O pecado oculto, a gente precisa tomar cuidado com ele. Não só na sua vida, mas na vida da igreja, na vida da família de uma maneira geral. Porque o pecado oculto é como você está numa refeição. Imagina, você está com fome, você chega numa refeição linda, aquela toalha limpinha, aquele frango assado, com aquele cheiro maravilhoso. E de repente, quando você se senta para comer aquela comida, você descobre que debaixo da mesa existe uma coisa exalando um cheiro terrível, que não permite que você desfrute do sabor dessa refeição. Imagina um cachorro morto. Você já viu um cachorro morto em decomposição? Quando a sua carne já começa a ficar líquida, quando os fluidos putréfitos começam a escorrer, começa a dar aquele chorume, e o cheiro fica terrível. Pecado oculto dentro da igreja é justamente isso. Às vezes você chega num culto maravilhoso, mas tem alguma coisa por baixo. Pecado oculto dentro da família é justamente isso. Você está ali buscando, tentando ver o que tem de errado, e não consegue entender por que as coisas não acontecem na sua vida. Tem ali esse cachorro morto fedendo dentro da sua casa, que é o seu pecado, que você está mascarando, está escondendo.
E ele está ali prejudicando, não é só uma pessoa, é toda a massa. A Bíblia conta vários exemplos para a gente. No livro de Josué, nós lemos ali a respeito da história da tomada de uma cidade chamada Jericó. Quem já ouviu falar da queda dos muros de Jericó, levanta a mão. História de guerra assombrosa do Antigo Testamento. Uma vitória na guerra sobrenatural muito famosa. Uma cidade que foi destruída. Muros imensos que caíram por terra, sem eles precisarem nem encostar. Sem jogar bomba, sem jogar dinamite. Só com obediência a Deus. Os homens de Deus rodearam aquela cidade, tocaram as suas trombetas, gritaram no momento certo, e aquelas muralhas ruíram. E foi uma coisa linda, meus irmãos, sangrenta, mas linda se você entender a história no seu contexto geral. Só que uma coisa que pouca gente sabe, é uma guerrinha desse tamanhozinho que aconteceu logo depois, de uma cidadezinha bem pequena, que era para o povo de Israel chegar e ganhar com a mão nas costas. Eles estavam na época da conquista do território. Existia uma cidadezinha que era promessa de Deus para eles também, assim como Jericó. E de repente, Josué falou assim: eu não vou mandar o exército todo não, vou mandar um pouquinho de gente, olha o tamanho dessa cidade. E o exército de Israel tomou uma coça naquele dia. Fugiram, levaram uma carreira do inimigo. Tem muitas famílias que estão levando uma carreira do inimigo e não sabem por quê. Tem muitos pais de família que estão tomando uma carreira do inimigo e não sabem por quê. Eu falo para vocês, meus queridos, o que foi que aconteceu. O Senhor Deus, no momento em que Josué estava lá clamando, o líder do povo se colocou de joelho, rosto em terra e começou a clamar: por que, Deus? O Senhor nos fez atravessar o Jordão para isso? Para perder uma guerrinha dessa? De repente o Senhor vira para ele e fala: levanta daí, Josué. Tem pecado oculto no meio do povo. Tem coisa oculta no meio do povo. Tem coisas que estão lá que eram destinadas à destruição, que foram pegas. E Deus manda Josué fazer uma coisa. Ele reúne as tribos de Israel. E Deus vai revelando para ele qual é a tribo. Ele descobre a tribo de Judá. Dessa tribo, qual é o clã, qual é a família. Ele descobre a família e vai filtrando ali, até chegar em uma casa, em uma tenda. Um homem chamado Acã. E ele pergunta para Acã: o que aconteceu? E Acã abre o jogo. Eu sei que não devia pegar nada lá em Jericó, mas quando eu entrei, eu vi uma capa da Babilônia. Tinha ali uma capa da Babilônia e eu peguei aquela capa para mim, eu achei tão bonita. Tinha uma barrinha de ouro de 600 gramas, 2 quilos de prata também, coisa pouca. Eu peguei aquilo, levei para minha tenda, escondi, botei a capa em cima e botei a tenda em cima. Josué mandou os homens dele irem na casa de Acã. Bruno, sabe o que aconteceu? Dá um toque nele aí, fazendo favor. Sabe o que aconteceu com Acã? Descobriram o pecado oculto na vida dele. Descobriram o que realmente estava acontecendo. O povo todo estava pagando por causa do pecado de uma pessoa. Por causa da ambição de uma pessoa. Esse homem teve que ser morto. Ele, toda a sua casa, toda a sua tenda foi queimada, todos os seus pertences. Aquele mal teve que ser varrido, porque se não fosse varrido, aquela tendência ia continuar no meio de Israel. Queridos, tem coisas que acontecem na sua vida. Promessas de Deus, promessas que Deus tem para a sua vida, que não estão se cumprindo. Conquistas que já deveriam ter acontecido na sua vida e não estão acontecendo, porque tem coisa que não te pertence. Porque há pecado dentro da casa, na sua tenda, você está com coisas que não deveria estar. Existem pecados fedendo dentro da sua casa, impedindo que a conquista de Deus seja realizada. Não adianta Josué orar.
Não adianta o líder orar e clamar a Deus: Senhor, precisamos de vitória. O Senhor prometeu essa conquista. Se lá no meio do povo tem pecado escondido. Talvez você pense: não, isso é coisa lá do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo numa era diferente. As coisas não são bem assim como eram nessa época. Deus tinha um acordo diferente com o povo de Israel. Então deixa eu falar para vocês do acordo que Jesus tem com a igreja. Porque a gente está vivendo aqui a era da igreja. Abra sua Bíblia, meu querido. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiros Coríntios capítulo 11, versículo 27, texto famoso sobre a ceia do Senhor. A gente lê toda vez que vai cear. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O corpo de Jesus é o que mesmo, gente? Pecado de uma pessoa, vai estar pecando contra todo o corpo. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Querido, o texto mostra para a gente que por causa do pecado oculto no meio da igreja, há muitos que estão fracos, há muitos que estão doentes e há vários que já dormiram. Já dormir é um eufemismo para dizer que morreram. Existem pessoas no meio da igreja que não deveriam morrer, mas morrem por causa de pecado escondido. Existem pessoas no meio da igreja que deveriam estar fortes, mas estão fracos. Quantas vezes eu olho no seio da congregação e o que eu percebo são pessoas enfraquecidas, não conseguem nem ter prazer na lei do Senhor, não conseguem ter prazer na oração. Muitos estão fracos, porque estão tomando do cálice do Senhor indignamente, porque estão com pecado oculto nas suas vidas. Além de vários estarem fracos, o texto diz que vários estão doentes. Queridos, o pecado oculto adoece você. O pecado oculto deixa você doente. Olha o que Davi fala lá no Salmo de número 32. Quando Davi reconhece o seu pecado: enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Enquanto o pecado está escondido, os seus ossos serão consumidos. Haverá doença debaixo do teto da sua casa, porque você está escondendo o pecado. Na igreja de Corinto é justamente isso que a gente vê. Pessoas enfraquecendo, pessoas adoecendo. Vou repetir, pessoas adoecendo. Vou falar outra vez, pessoas adoecendo por causa de pecado escondido. Não estou falando aqui que toda doença é pecado escondido, presta atenção. Mas você que sabe que a mensagem é para você, entenda isso. Enquanto você calar o seu pecado, os seus ossos serão consumidos. Pelo contrário, lá em Tiago, quando diz que nós confessamos as nossas culpas uns aos outros, o que acontece? Acontece cura, meu irmão. Amém. A cura está demorando a vir na sua vida, porque está faltando você assumir aquilo que você é. Você anda com uma hipocrisia, com uma máscara na frente do seu rosto, fingindo ser uma coisa que você não é.
Enquanto isso, você vai só enfraquecendo, você vai só definhando. O texto que nós lemos no início, um texto muito forte. Jesus fala que todo pecado será revelado. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado ao telhado. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois mandam, nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aqueles que depois de matar o corpo têm poder para lançar no inferno. Existem pessoas que não gostam que a igreja de Jesus fale a respeito do inferno. E uma mensagem que vem escancarar pecado do jeito que eu estou falando aqui, muitas pessoas saem por aí dizendo que a gente aqui está fazendo uma manipulação, está tentando dominar o povo na base do medo. Quer manter o povo debaixo de um jugo, de um domínio, por causa do medo. E não se pode falar de inferno. Jesus falou e foi muito de inferno. Mas tem um detalhe, Jesus não estava ensinando medo, é o contrário. O que o texto está dizendo aqui é: não tenham medo. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo. De que você tem medo? Ao esconder o seu pecado, tem medo da opinião dos outros? O que os outros vão dizer quando ficarem sabendo? Enquanto você ficar com medinho dos outros, o seu pecado vai continuar consumindo você. O que você precisa passar a fazer é ter medo de Deus, é temer ao Senhor, porque quem teme ao Senhor não precisa ter medo de mais nada nesse mundo. Aquele homem, aquela mulher que teme ao Senhor, não tem medo nem da opinião dos outros, não tem medo nem da própria morte. O que as pessoas podem fazer com você? Matar você? E daí? Ele só tem, Jesus fala, só tem o poder para matar o seu corpo. Você precisa temer realmente. É aquele que tem poder para lançar você no inferno. Esse sim você precisa ter medo. Só que quem teme esse não precisa ter medo de mais nada. Começa a pensar, querido. Onde é que está o gato morto, o cachorro morto debaixo da sua mesa? Onde é que está o pecado oculto, travando a sua vida? Davi diz aqui que a partir do momento que ele confessou o pecado, que a resposta veio, que o perdão veio do Senhor. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Por que será que a vida não anda para frente? Por que será que as coisas só dão errado? Por que será que você não prospera? Não tem tanta promessa de prosperidade na vida. Olha, aquele que tem o prazer na lei do Senhor, tudo que ele fizer prosperará. E de repente você está ali igual Josué, orando, sabendo que Deus iria fazer aquilo na sua vida e de repente não acontece. Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará. No entanto, aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não é só confessar o seu pecado, é deixar o seu pecado. Não adianta você chegar aqui na igreja e falar assim: eu quero confessar diante dos irmãos que eu estou fazendo isso, isso e isso. Só isso. O que vai acontecer com você é simplesmente nada. Só vai passar vergonha se você não tiver a coragem de abandonar o seu pecado. Aí sim, se você vier aqui à frente e botar tudo para fora e decidir abandonar, você vai ver a prosperidade do Senhor chegar na sua vida. Você vai ver a misericórdia do Senhor chegar na sua vida. Você vai ver a cura do Senhor chegar na sua vida. Amém. Eu tenho esperança com essa pregação que eu estou trazendo para os irmãos. A minha esperança é que ao final dela, você saia daqui, ou quem sabe aqui ainda, para confessar o seu pecado. Eu quero ver namorado procurando namorada.
Eu quero ver filha procurando mãe. Eu quero ver marido procurando esposa. Empregado procurando patrão. Para pedir perdão. Para confessar o seu pecado. Será que você tem coragem? Ou será que você está com medinho? Será que você está com medinho das consequências? Ou será que você tem caráter para assumir aquilo que você fez? Eu quero ler mais uma vez o restante aqui do texto de Jesus. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esses vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Jesus vem dar uma ênfase muito grande, mais uma vez, a você não ter medo. Muitas vezes as pessoas não abandonam o seu pecado e se voltam para Jesus simplesmente por causa do medo delas. Quantas pessoas eu conheço que têm medo de assumir como servo de Jesus, de virar e falar, olha, eu não sou mais aquilo que era quando chega na frente dos amigos, porque não quer confessar Jesus diante dos homens, porque está com medo da opinião dos homens. E aí, para a igreja finge que é uma coisa e para os amigos mostra quem realmente é. E o pecado oculto vai te consumindo. Quantas vezes a pessoa tem vergonha de vir aqui na frente, tem medo de vir aqui na frente. Mas a palavra do Senhor é clara. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui nessa versão de Lucas, ainda fala da presença dos anjos. Mas aquele que me negar diante dos homens, você, presta atenção, você que está negando Jesus. Você que nega Jesus na frente das pessoas e vive uma vida mundana, e vive como se não soubesse quem é Jesus, como se um dia não tivesse feito um compromisso com o Senhor Jesus. Larga de ser medroso, meu irmão. Jesus diz para você, não tenha medo. Confessa ao Senhor Jesus, confessa o seu pecado. 1 João 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar para quem, meus irmãos? Confessa primeiramente para Deus. Porque o maior pecado você está fazendo é contra Ele. Está pecando também contra a sua família, você que está aí com pecado oculto. Está pecando também contra a sua igreja, você que está aí com pecado oculto. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é confessar isso diante de Deus. Confessa para o seu próximo depois. Faz parte do processo de cura, de libertação, você fazer isso. Porque a pior coisa que pode acontecer com a pessoa com pecado oculto é viver aquele descobrir que vai vir à tona as coisas que eu fiz, todo mundo vai ficar sabendo. Esse peso, meu querido, precisa ser tirado de você. Tem adolescentes aqui que precisam ter uma conversa urgente com seus pais e abrir o jogo e falar, pai, eu pequei contra Deus, mas pequei contra o Senhor também. Eu estou vivendo uma vida de mentira. Enquanto você não fizer isso na sua vida, você vai apodrecer. A sua casa vai ficar fedendo ali a bicho morto por causa do seu pecado. Quantas pessoas estão tentando tomar posse de coisas que não lhe pertencem? Quantas pessoas aqui
estão no escuro de suas casas, ajuntando outros para falar mal do próprio irmão. Não tem coragem de falar olhando nos olhos e vai lá e fala pelas costas. E chega aqui, meu irmão querido, hipócrita. Quem perde mais com isso é você. Quantos aqui estão vivendo uma vida de desrespeito dentro da própria igreja? Quantos às vezes se sentam nos lugares mais escondidos para fingir que estão em culto, mas Deus está vendo que eles não estão. A mente deles, o coração está em outro lugar. Querido de Deus, você não pode se esconder. Eu convido você, nessa noite, a confessar Jesus diante dos homens, a confessar o seu pecado e abandonar o seu pecado e começar um novo momento na sua vida, um momento em que Deus realmente vai ser Senhor, em que aquilo que você for fazer dá certo, porque o pecado foi abandonado na sua vida. Não adianta, querido, enquanto você calar o seu pecado, o maior prejudicado disso vai ser você mesmo. Quem receber essa palavra, quem procurar as pessoas contra quem pecou e pedir perdão e confessar o seu pecado, vai receber do Senhor uma libertação, vai sentir uma leveza, vai voltar a viver o primeiro amor, vai voltar a sentir a presença de Deus de uma maneira que eu sei que você não está sentindo. Vai voltar a ter um amor pelas coisas de Deus, que eu sei que você não está sentindo. Quantos estão vindo para a igreja por obrigação, porque sabe que se não for vai ficar pior ainda, a coisa vai ficar muito pior se não for, e acabam se empurrando para ir, mas na verdade estão fracos, estão oculto. Adianta as coisas, querido. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Apresse esse sofrimento. Antes de alguém descobrir o seu pecado e jogar na sua cara, seja você a se colocar de pé como alguém perdoado e falar: eu pequei, mas eu me arrependi e estou aqui confessando o meu pecado, porque o teu Pai que te vê, Ele vai te perdoar e vai te abençoar por isso. Vamos para o nosso apelo, vamos para o nosso desafio. Eu quero fazer 2 desafios aqui nessa noite. Primeiro eu quero desafiar você, que ainda não é um servo do Senhor, que anda negando o Senhor diante dos homens, a confessá-lo publicamente nessa noite, a se entregar verdadeiramente ao Senhor Jesus. E depois, eu convido aqui aquele que quer se arrepender do seu pecado e demonstrar isso publicamente. Você não vai chegar aqui e contar o que você fez, ao menos que o Espírito Santo diga isso para você. Se você fizer, eu creio que a bênção vai ser até completa, mas não é isso que eu estou falando para você fazer. Eu convido você nesse momento a levantar, confessando o seu pecado para Deus e deixando o seu pecado. Porque senão a sua vida vai continuar, travadinha. Igreja, se coloca de pé nesse momento. Quero pedir aos irmãos da música para tirarem o gasofilácio, os 2 aqui da frente, colocarem para trás. E eu quero que ninguém toque nesse momento, porque eu quero inclusive os músicos participando desse momento importante. Eu quero orar pela sua vida. E eu quero convidar todo servo do Senhor que há aqui nesse lugar a pedir coragem, a pedir temor a Deus, que todo outro medo seja lançado fora nesse momento, todo outro temor seja lançado fora, e que nesse momento que domine esse lugar seja o temor do Senhor. Em nome de Jesus, querido, coloca a mão no seu coração nesse momento e pede para Deus te revelar. Porque quando Jesus disse que existia um traidor no meio dos 12,
que existia um pecado oculto no meio dos 12 discípulos dele. Teve discípulo que falou: porventura sou eu, mestre. Esse deve ser a sua atitude nesse momento. Pergunta para Deus: porventura sou eu, mestre? Será você que está pecando contra a comunhão da igreja, que anda murmurando contra o seu irmão pelos cantos? Será você que anda tendo vida sexual com alguém que não é casado com você, com alguém que não é seu esposo, com alguém que não é sua esposa? Sexo foi feito para ser vivido dentro do casamento. Será que é você? Será que é você que anda numa vida de mentira, contando mentira aonde vai? Contando mentira para os seus pais, contando mentira para os seus professores, para os seus amigos? Será que é você que anda roubando aquilo que não te pertence, colocando gato na sua casa, se apossando de coisas que não são suas, cobiçando aquilo que é de outro? Será que é você? Será que é você, querido, que quando está lá no seu celular, na internet, e quando está lá na frente do seu computador, na internet, está cheio de imundícia diante dos seus olhos, paga de santão por aí, mas na verdade está podre por dentro de tanta imundície? Será que é você? Porventura sou eu, mestre? Será que é você que tem deixado que a amargura escorra dos seus lábios, enfraquecendo irmãos que já estão fracos na fé, falando mal da própria igreja? Será que é você? Será que é você que vai cultivando pensamentos impuros na sua cabeça? Pensamentos de morte, pensamentos de ódio, pensamentos de cobiça, pensamentos de perversão sexual, que você deita na sua cama e fica alimentando aquilo na sua mente, e Deus e o travesseiro sabem? Será que é você? Pergunta: porventura sou eu, mestre? Será que é você que tem desonrado pai e mãe? Quantos desonradores de pai e mãe temos aqui? Pessoas que são capazes de ameaçar os próprios pais, de xingar os próprios pais, de falar alto contra os próprios pais. Será que é você? Será que é você, pai de família, que devia estar dando exemplo para sua família, e é o pior, e é o mais fraco espiritualmente? Será que é você que está levando o seu filho para uma vida de fracasso espiritual, porque ainda não foi homem de assumir o seu papel dentro de casa? Será que é você? Deus vai cobrar de você, meu irmão. Se quebranta diante dele. A família está definhando porque tem pecado oculto escondido debaixo da mesa, porque tem gente tramando mal, porque tem gente solteira vivendo como se fosse casada. Será que é você? Abandona o seu pecado, confessa o seu pecado e deixa. Que Deus purifique a sua vida nessa noite. Você não precisa temer o inferno, você não precisa temer a ameaça dos homens, você não precisa temer nada se você temer a Deus. Se você verdadeiramente se entregar para Ele de corpo e alma, se você, por decisão sua, abandonar o seu pecado e marchar para Deus. Para mim você pode dar desculpa para o seu pecado, mas Deus olha lá no fundo do seu coração. Satanás não pode te forçar a fazer as coisas que você faz porque você escolheu. E da mesma forma que todo dia você escolhe pelo pecado, você pode hoje escolher por Deus. Amém. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer abandonar o pecado na noite de hoje? Sai do seu lugar e venha para frente nesse momento. Confesse ao Senhor Jesus publicamente. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei também diante do meu Pai que está nos céus. Está com medinho de vir para frente? Sai do seu lugar e vem. Entrega a sua vida para Jesus de uma vez por todas, por toda a eternidade. Sai do seu lugar e vem. Você não tem que ter medo da opinião dos outros. Você não tem que ter medo do que os outros vão dizer, do que os outros vão olhar para você.
Você tem que ter medo de Deus. Não tem mais, meu irmão, não tem mais. Entrega a sua vida para Jesus. Abandona o seu pecado, saia do seu lugar e venha à frente. Em nome de Jesus.